Mais uma vez, para mim, é um prazer ter esse bate-papo com vocês. Para mim, é um convite sempre honroso, dado a credibilidade que vocês têm dentro da cidade de Caicó e região. Doutor, deixa eu começar por essa pergunta que o ouvinte fez aqui. Uhum. Eu sei que não estava pautado aqui, não é, talvez não seja nem a sua área de atuação, mas enfim, o senhor é médico, deve ter alguma opinião, alguma coisa formada sobre isso, alguma ideia formada sobre isso. O uso da ivermectina. Qual é a sua opinião sobre isso em relação ao uso da ivermectina para pessoas que estejam com Covid ou com suspeita ou para prevenir? Vamos lá. Bom, eu determino minhas condutas de acordo com aquilo que os guidelines me orientam, né? Logo, eu sou daqueles que seguiam pela ciência, Hum. né? É importante seguir a medicina baseada em evidência para termos um tratamento eficaz, termos um tratamento seguro, termos um tratamento não tão dispendioso e evitemos um desserviço ao nosso paciente. Com relação à ivermectina, não há nenhuma publicação científica, não há nenhuma evidência científica, né, que justifique a sua utilização, seja para profilaxia, seja para o tratamento. Aliás, não há nenhuma medicação, ou soro, ou vitamina, ou alimentos capazes de frear ou de prevenir ou tratar a Covid-19. Infelizmente, espero que amanhã ou depois eu venha aqui e tenha uma opinião diferente. Muito bem. O senhor também atua no cuidado dos pacientes com diabetes, Isso. com alimentação, com obesidade, e a gente sabe que eu acompanho o Regula RN aqui, que é um site da CESAP que mostra os dados de Covid-19, as situações de internados, de pessoas que se recuperaram, de pessoas que morreram com Covid, e eles têm dados estatísticos que mostram que a incidência das pessoas, ou as pessoas que têm mais contraído Covid, são as pessoas diabéticas, as pessoas com hipertensão, as comorbidades, né? Que têm problemas coronários. Por que, doutor? Ataca principalmente essas pessoas. Muito bem, excelente pergunta. Então, na verdade, o paciente diabético que contrai Covid-19 ele tem uma chance maior de evoluir com complicações graves. Por quê? Bom, primeiro, o estado crônico de hiperglicemia, ou seja, o fato de o paciente manter os níveis de açúcar no sangue sempre muito altos, causam uma disfunção importante da imunidade inata e adquirida. Exemplo, eu começo a diminuir a produção de linfócitos B, portanto, diminuo a produção de anticorpos. Os meus macrófagos, eles começam a não mais fagocitar, não mais endocitar, não mais destruir aquela partícula viral, que seria o caso. Por exemplo, minhas células chamadas de natural killer, elas não mais produzem interferon gama, que também é uma substância capaz de destruir esses patógenos agressores. E o número dessas células de defesa também está reduzido no paciente diabético, ao que nós chamamos de linfopenia. Então, o primeiro ponto a ser considerado é esse. Pacientes hiperglicêmicos com diabetes mal controlado cronicamente têm essas inúmeras alterações no seu sistema imune, de modo a torná-lo menos eficaz no tocante ao combate, por exemplo, do Covid-19. Uhum. Isso é um ponto. Segundo ponto, há pouco tempo atrás surgiu um estudo falando sobre uma proteína chamada ACE2. E daí, Lourenço? Essa proteína é a molécula pela qual o Covid se liga e se interioriza para dentro, se interioriza para as células do nosso corpo. Há trabalhos que dizem que no paciente diabético, essa molécula, repito, a ACE2, ela é expressa em maior quantidade, por exemplo, no epitélio pulmonar. Logo, o pulmão ele vai ser vítima de um ataque muito maior do vírus da Covid,
porque há mais proteínas, há mais receptores SI2 para eles se acoplarem. Bom, essa equação em que se tem uma disfunção do sistema imune, ela favorece ao que nós chamamos de tempestade de citocinas que é provocada pela Covid-19. Além do que, o diabético per si é um paciente pró-inflamatório, pró-trombótico. Logo, por si, o paciente diabético já tem maiores chances de evoluir para doenças cardiovasculares, para doenças renais, para doenças cerebrovasculares como um todo. Então, existe a formação de complexos anticorpo, antígeno, que, por exemplo, se depositam ali no rim, né, nos seus glomérulos, nos seus túbulos, e diminui, por exemplo, a taxa de filtração glomerular. Então, é por isso que também o paciente diabético está mais susceptível a precisar de um tratamento dialítico quando atingido pela Covid-19. Uhum. Muito bem, eu queria dizer aos ouvintes que se quiserem fazer perguntas ao Dr. Raimundo Lourenço, mandem um áudio, tá certo? Para o WhatsApp da gente aqui da Rural, 98763-4808, 98763-4808, e ele vai responder a sua pergunta, tá certo? Relacionada aí a essas situações, diabetes, doença da tireoide, obesidade, hipertensão, ansiedade, né, doenças hormonais, tá certo? Fiquem à vontade para fazer sua pergunta aí para o doutor no 98763-4808, 98763-4808. Doutor, deixa eu, enquanto o pessoal não manda mensagem para fazer pergunta ao senhor, fica à vontade. Deixa eu perguntar como é que os problemas na tireoide, quando é que eles começam a aparecer exatamente? Existe um período em que a pessoa está mais suscetível a adoecer da tireoide, ou isso é uma situação que não é bem assim que tem que ser, o que acontece? Olha, Sidney, é preciso sempre verificar caso a caso. É preciso sempre avaliar de forma isolada aquele paciente, né? Cada pessoa é única. Então vamos analisar os fatores de risco, né, de forma geral. Então, por exemplo, as doenças tireoidianas, elas são muito mais frequentes em mulheres do que em homens. Então, o fato de ser do sexo feminino já te dá, ou já traz àquela paciente uma probabilidade maior em relação ao homem de adquirir esse tipo de doença. Determinadas doenças genéticas, por exemplo, pacientes são portadores de síndrome de Down, é importante, é imperativo que nós façamos o rastreio para as doenças tireoidianas também. Os pacientes com hipercolesterolemia, ou seja, aquele paciente que tem um colesterol alto, tem a massa alta, principalmente o colesterol ruim, o LDL alto, e a gente não sabe o motivo, já se rastreou de tudo. É um paciente que come bem, que segue dieta, que pratica atividade física regular, e a gente não vê melhora naquele LDL. Então, a tireoide pode estar envolvida nesse paciente também. Então, seria imperativo também nesse paciente nós dosarmos os hormônios tireoidianos. Na gravidez, embora o Ministério da Saúde ele não recomende de rotina a dosagem do TSH, né, que é o hormônio de triagem universal da tireoide, mas no nosso consultório privado a gente faz isso, porque nós sabemos do risco que um hipotireoidismo, um hipertireoidismo pode trazer para o binômio mãe-feto. Portanto, cada situação é única, é preciso que se investigue cada paciente. Muito bem, já tem mensagem aí de áudio? Vamos ouvir? Gostaria de saber do médico aí, porque eu sou diabético, aí tenho polineuropatia e me trato sempre com neuro, tomo medicação, tomo insulina, NPH irregular para diabetes, tomo pregabalina para polineuropatia, e minhas pernas dói 24 horas. Muito bem. Bom, o paciente então, ele infelizmente já é portador das complicações crônicas inerentes ao diabetes, entre eles a neuropatia diabética, que ela ocorre quando determinados nervos eles não têm um suprimento sanguíneo adequado.
Isso é muito comum no diabético porque os vasos sanguíneos estão repletos de placas de colesterol, o que dificulta o fluxo sanguíneo, né? Bom, o que fazer para esse paciente então? Primeira coisa, controlar o diabetes. Ele tem que ter níveis de glicemia bem controlados para que essas complicações não evoluam, tá? Essa dor nas pernas é uma complicação. É uma complicação, não tenha dúvida disso. Ele foi muito feliz na definição pela polineuropatia. Então, o primeiro passo, controla teu açúcar. Aliás, controlar o açúcar previne não só as neuropatias, mas também as outras microvasculopatias do diabetes. Então, preserva a visão do paciente, ajuda a saúde renal desse tipo de doente também. Então, o primeiro passo mais importante é controlar o açúcar. Agora, existem medicações mais específicas, existem várias classes de medicamentos. Ele citou a pregabalina, que é uma delas, e a gente poderia citar várias aqui, acho que não vem ao caso, mas é um paciente que, acima de tudo, primeiro passo, controla o diabetes. Muito bem, tem outro áudio? Não, mandei para você. Mandou aqui uma pergunta em texto. Vamos ver. Doutor Lourenço, exames de controle de taxas. Por quanto tempo seus resultados devem ser considerados? Depende do exame. Em geral, um prazo de 6 meses é um tempo factível, é um tempo apropriado, é um tempo bom para que você analise um exame, estou falando de forma geral. Mas vamos lá, eu hoje atendi um paciente diabético pela primeira vez, fiz a sua anamnese, fiz seu exame físico, comecei a medicação, seja com insulina ou não, e aí eu quero ver esse paciente dentro de 3 meses, tá? Já o hormônio, por exemplo, que avalia o funcionamento da tireoide, o ideal é que ele tenha um pouquinho menos de tempo, né? Em torno aí de 3 meses é o suficiente, é confiável para que a gente possa modificar aquela medicação baseado nesse exame. Tu tem uma ligação da ansiedade com a obesidade? Tem alguma ligação? Bastante. Qual? Bastante. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença que está associada a 198 outros tipos de comorbidades, inclusive neoplasias, né? Na mulher, neoplasia de endométrio, no homem, neoplasia de esôfago, por exemplo. E entre as afecções, existem os distúrbios cardiovasculares, e aí a pressão alta, miocardiopatias, infarto agudo do miocárdio, angina instável, os problemas respiratórios, como a apneia do sono, os problemas reumatológicos, como as artroses, as dores crônicas, problemas de disfunções sexuais também, pela deficiência de produção de hormônios que nós chamamos de gonadotrofinas, e problemas psiquiátricos. Primeiro, é um paciente que não está fazendo atividade física, então já não produz a endorfina, que é um hormônio do prazer, em quantidade suficiente. Déficit de leptina também tem a ver com um aumento da ansiedade no paciente diabético, e o fato dele estar se sentindo mal consigo próprio, o fato dele não estar se sentindo bem frente à sua família, ou frente aos colegas, o fato de ele estar se sentindo, aspas, diminuído em relação às outras pessoas. Então tem muito desse que físico que o obeso apresenta. Tem um ouvinte perguntando, dizendo que foi ao médico, a um cardiologista, e lá o cardiologista orientou, ele é ansioso, orientou que ele procurasse um psiquiatra para se cuidar com relação à questão da ansiedade. Ele disse que ele disse que não ia porque era médico de doido. Vamos lá. Fale aí sobre essa situação, doutor. Vamos lá, eu vou inclusive correlacionar com a Covid-19. Eu acho que existe por parte de nós brasileiros um negacionismo em relação àquilo que a gente não consegue ver. O vírus da Covid é invisível. Nós não enxergamos as doenças psiquiátricas. Fazendo um paralelo,
Se um paciente chega para mim, por exemplo, com a perna quebrada, engessada, cheia de placa e parafuso, você se comove com aquele paciente, né? Pobre desse paciente, que trauma forte foi esse, como ele está doente. Já os distúrbios psiquiátricos, como a gente não consegue ver, a gente tem esse certo preconceito. Bom, para esse paciente eu faria a função tireoidiana, dosaria a função tireoidiana e procuraria sim o médico para tratar a ansiedade, já que é um problema que compromete muito a qualidade de vida da pessoa. Você se irrita fácil, você perde a concentração, você não dorme bem à noite, você se sente fadigado, você se sente sonolento. Então a sua qualidade de vida realmente é muito ruim. Sobre essa situação, só rapidamente falando que o médico profissional o profissional que a gente citou aqui, ele é um profissional como qualquer outro. Ele tem uma especialidade que ele atende, né? Assim como ortopedista, como pediatra, como endocrinologista. Exato. E tantos outros, né? Perfeito. E ele fez uma especialização para atuar naquela área da saúde específica, né? E ele pode lhe ajudar demais. Ele pode ajudar demais, né? Então, essa história de dizer que é médico de maluco, isso não existe, minha gente, pelo amor de Deus. Né? Eu conheço N pessoas que procuram um médico psiquiátrico, que são acompanhadas pelo médico psiquiátrico já há muito tempo, inclusive, né? E não tem problema nenhum. Tem o problema dele de saúde que ele está acompanhando e tal. Então, se você precisa ir, é uma opinião de um leigo, inclusive, eu não sou formado em medicina, vá para o médico que o outro médico lhe indicou que você fosse fazer o seu tratamento. É mais importante cuidar da sua saúde. Não tenho dúvida, eu concordo em gênero, número e grau, Sidney. Principalmente nessa época de pandemia, onde tem crescido sim muito o número de casos de ansiedade, de síndrome de pânico, do trauma pós-estresse, pelo medo da incerteza, né? Pelo medo do que a Covid ainda pode trazer de pior para a gente. Por estar confinado por tantos dias em casa, pelo medo, pelo receio de perder seu emprego. Então são doenças bem prevalentes que vêm crescendo muito no dia a dia do brasileiro, e o profissional psiquiatra ele vai estar de braços abertos para ajudar esses pacientes. Doutor, como é que as pessoas que têm ansiedade e não sabem que têm ansiedade, elas podem identificar isso em casa, por exemplo? Que dica o senhor poderia dar aí? Bacana, porque na psiquiatria, os sintomas são muito subjetivos. Então a gente vai meio que organizando as peças do tabuleiro, organizando as peças do quebra-cabeça para se chegar a um diagnóstico. Tá? A psiquiatria ela usa bastante um protocolo chamado DSM-5. Para o transtorno da ansiedade, por exemplo, ele diz o seguinte: o paciente tem que ter pelo menos 6 meses de sintomas. Sintomas esses que devem incluir irritabilidade, insônia, aquele paciente que vive com os nervos à flor da pele. Ele cita mesmo, né, essa expressão. Mas principalmente eu acho que o sintoma mais específico para a ansiedade seja o fato de você dar importância ou sofrer por algumas situações muito pequenas. Eu costumo brincar com o meu paciente, eu pergunto: você tem uma conta de R$2 para pagar daqui a um mês, já está te tirando sono? E ele: Lourenço, já, por incrível que pareça, já. Então esse paciente tem uma probabilidade sim de ser ansioso. Muito bem, tem uma pergunta aqui. Boa tarde, eu sou diabética, hipertensa e tenho pancreatite. Quero saber se posso comer banana e mamão. Vamos lá. Não existem contraindicações com relação ao consumo de frutas. Primeiro, porque o açúcar da fruta, a chamada frutose, é um açúcar que sacia mais. Além do que, a fruta tem muita fibra, e a fibra faz com que você expulse do seu organismo o colesterol através das fezes. Então, a frutose é bacana, as fibras são bacanas. A grande questão é a dose. Quanto de fruta comer?
né? Então, em vias de regra, claro que a gente faz o tratamento do diabetes de forma multifatorial. Eu sempre trabalho com nutricionista, de preferência um enfermeiro, um educador físico. Mas vamos para outros cenários. Eu estou sozinho no interior e eu tenho que resolver tudo, Uhum. né? O ideal é que se coma uma porção de fruta de 15 gramas. Ah, Lourenço, eu não tenho balança. Como é que eu vou saber que essa fruta tem 10, 15, 20 gramas? Então, geralmente é do tamanho do meu punho. Então, vai lá uma banana nanica, uma maçã, 10 uvinhas no cacho. O que não pode é abusar, é exagerar. Então, o que eu Comer uma penca de banana no dia não tem condições, né? Exato, como uma banana nanica ali naquele momento, se possível não misturar as frutas também, né? Comer de forma individualizada. O que eu digo para o meu paciente em consultório é o seguinte, ó, tenhamos bom senso. Ninguém aqui é criança, eu estou liberando você para comer fruta em tais horários. Agora não exagere, não abuse, não abuse. Mas de quanto em quanto tempo no dia a pessoa com diabetes poderia comer a fruta? Ele pode comer 3, 4 vezes por dia sem problema. Sem problema, né? Sem problema. Agora, Individualizando cada caso, obviamente. Se eu percebo que o meu paciente comeu uma fruta X e aquele açúcar aumentou bastante depois daquela fruta, eu procuro substituir, né? Então, mais uma vez, individualizar o paciente, ou seja, usar o bom senso. Uhum. Doutor, os pacientes com hipertensão, né, que tem a pressão alta, né, eles podem fazer exercícios físicos com muita frequência, e isso é benéfico até que ponto na pessoa que tem pressão alta? Excelente pergunta. Isso foi discutido no Congresso Americano de Diabetes, agora no mês de junho, né, o Congresso da ADA 2020. Algumas situações mudaram. Bom, o paciente diabético, quando chega para mim, eu busco fazer uma avaliação cardiológica dele, né, para saber se o coração literalmente suporta a carga de exercício que eu queira prescrever, tá? Bom, nós sabemos que para prevenir doenças cardiovasculares, para melhorar o status cardiovascular, uma atividade física em torno de 150 minutos, ela está de bom tom. Mas o que mudou nesse último congresso foi a carga de atividade física para o controle do diabético, do açúcar do diabético e para se perder peso. Reduziu? Então, aumentou. Aumentou? Aumentou. Dobrou, inclusive. Então, é um protocolo, é um guideline. O que o ADA, né, nos orientou é que nós tentemos fazer com que esse paciente tenha 300 minutos de atividade física por semana. Por semana. Intercalando atividades aeróbicas, caminhada, natação, pedalada, com pelo menos 2 sessões de atividade resistida, que seria a musculação. Para que isso, Lourenço? Para que esse paciente não perca massa magra. E para que esse paciente, principalmente o idoso, ele não venha desenvolver uma patologia chamada sarcopenia, que é quando o idoso perde a força e perde a qualidade do seu músculo. E o resultado dessa equação é queda. E queda gera fratura, e fratura do idoso pode levar à morte. Então, o que nós temos hoje preconizado é essa. Claro que nem todo mundo vai poder fazer 300 minutos de atividade por semana. Agora, caminhar 150 minutos é melhor do que caminhar 100 minutos, é melhor do que caminhar 50 minutos. Isso continua sendo verdade. E é importantíssimo para, como você mesmo já frisou, para a gente evitar os efeitos cardiovasculares tão deletérios. Quer dizer, então, que, por exemplo, para quem nunca fez atividade física, né, tem 34 anos, 40 anos, nunca fez, né, tá paradão, vamos dizer assim, até para ir ali na padaria tem que ir de carro ou ir e voltar de carro, essa coisa A gente toda. começa devagarzinho. Tem que ir devagarzinho, né? A gente no consultório, a gente orienta, porque a gente precisa dizer que tipo de atividade física fazer, o tempo, o horário e a frequência. Atividade física é remédio, e como todo remédio precisa de prescrição. E na prescrição tem que ter
esses dados todos. Fazer atividade física cedinho pela manhã é melhor do que à noite? Rapaz, Sidney, formidável a pergunta. Mais uma vez, o Guideline, a Sociedade Americana de Diabetologia, em seu congresso realizado em junho, quebrou um pouquinho esse dogma, quebrou um pouquinho esse paradigma. Ela disse o seguinte: é melhor fazer atividade física à noite, 45 minutos depois de jantar. Depois do jantar. Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou exercitar meu músculo e vou melhorar a sensibilidade à insulina. Ou seja, eu vou facilitar a ação da insulina no organismo. Lourenço, mas é muito chato, eu vou fazer atividade física de barriga cheia? É só uma ideia, é só um protocolo. Mais uma vez, vou usar a palavra bom senso. Lourenço, qual é a melhor hora para fazer atividade física? A hora que a senhora puder. Essa é a melhor hora. Muito bom. Tem uma pergunta aí? Vamos lá? Boa tarde, aqui é de Serra Negra, Toquinha. Porque meu marido é diabético. Aí ensinaram ele a cozinhar uma banana por dia para ele comer. Aí eu queria saber do senhor se é melhor a cozinhada ou pode ser a normal. Me responda, por favor. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. É indiferente, tanto faz, tá? Dê preferência à banana nanica e vá em frente. Então não tem. Pode ser ela crua ou ela cozida. Isso. Tanto faz. Tanto faz. Né? Tem outra aí? Vamos lá. Eu queria saber se coalhada ofende para diabetes. Que eu sou diabético e tomo coalhada todo dia de manhã em jejum. Tomo pouca, sem doce. Eu tiro a nata por cima e tomo a coalhada sem um tico de doce em jejum. Eu sou diabético, tenho problema coronário, sou hipertenso. Mais uma vez, obrigado pela participação. O ideal é que você evite comida gordurosa, né? Ele está dizendo aí que tira aquela capa de gordura, né? Uhum. Que fica em cima da coalhada. Aí, nesse caso, ele pode tentar fazer o uso e monitorizar o açúcar por meio da glicemia capilar, por exemplo. Muito bem. Tem outra? Não. Ok, doutor, a gente vai encerrar por aqui. A gente poderia passar o dia todo aqui falando, com certeza, né, sobre os vários assuntos relacionados ao trabalho dele. Lembrando que o doutor Raimundo Lourenço, tem outra pergunta aqui, olha. Banana é carboidrato? Banana é carboidrato. Quem, Açúcar. cadê? Quem triglicérides alto, quem tem triglicérides alto, pode comer banana? Pode sim. Pode, né? Pode. Tem problema não. Muito bem, então para a gente encerrar, lembrar que o Dr. Raimundo Lourenço está atendendo uma vez por mês aqui na cidade de Caicó, na Clínica Revigora, e o telefone de contato lá da clínica é o 99965-7775, 99965-7775, esse inclusive é o WhatsApp. Doutor, o senhor vem tem um dia específico que o senhor vem para cá? Olha, geralmente estou na segunda semana de cada mês, mas se houver uma demanda maior, a gente vem também. Depende muito da demanda, depende muito da procura, depende muito da evolução dos casos dos pacientes, mas eu estou sempre por aqui, por Caicó.